Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Naum. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. O livro de Naum fica entre Miqueias e Abacuque, irmãos. É só você vir para a escola dominical, você vai ficar craque na Bíblia. Naum, capítulo 1, versículo de número 3. Amém? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vou estar lendo só a parte B agora do versículo 3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos nessa noite. Jesus querido, venha, Senhor, falar grandemente aos nossos corações. Venha tocar, ó Deus querido, no teu povo nessa noite. Fala conosco através da tua santa, bendita e gloriosa palavra, aquilo que necessitamos ouvir do Senhor. Meu Deus, me usa nessa noite, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Vem, Senhor, e toma-me em tuas mãos. Tu sabes que sem ti nada sou, tu sabes que sou pobre, sou cinza, e que eu dependo do Senhor, eu dependo do teu Espírito Santo. Portanto, nessa noite, fala-nos poderosamente, através da tua santa palavra, e que nessa noite, ó Pai, ela como semente, ela vem encontrar um coração aberto, pronto a ouvir, pronto a praticar, e que ela possa germinar, ó Deus, frutificar para a glória do teu santo nome. Portanto, fala conosco poderosamente, é o que eu te peço, Deus, nesta noite, no nome de Jesus, amém. Podeis tomar o teu assento. Irmãos, esse versículo ele tem falado no dia de hoje muito ao meu coração. Ele diz que o nosso Deus, ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E quando eu meditava nessa passagem, o Espírito Santo, ele começou a falar alguma coisa no meu coração, e eu quero nessa noite, com a ajuda dele, estar transmitindo à igreja nessa noite. Repita com o seu irmão: se o nosso Deus, ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, portanto, você não está sozinho, ele está contigo. Quando nós falamos, irmãos, de o nosso Deus ter o seu caminho na tormenta e na tempestade, a primeira coisa que o Espírito Santo ele falava ao meu coração, que o fato de nós estarmos na presença de Deus, de nós sermos salvos em Cristo Jesus, não significa que nós estamos livres da tormenta e também da tempestade. Então não é porque eu e você estamos na presença de Deus, que nós somos salvos em Cristo Jesus, que nós estamos isentos de passar por horas difíceis, de passar por tormentas, de passar por tempestades, porque a tormenta ela representa as horas difíceis, representa um momento de luta, representa um momento de adversidade. As tempestades da vida, tenha certeza, elas virão, porque nós vemos na Bíblia Sagrada que todos os grandes homens do passado, todos eles passaram por horas amargas, por horas de dificuldade, por horas de luta, por horas difíceis. Os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, você vê que eles tiveram momentos de angústia, momentos na qual a esperança deles até mesmo chegou ao ponto de terminar, mas aleluia, a palavra do Senhor nos diz que mesmo nesses momentos difíceis, mesmo estando passando por lutas, por tempestades, Deus sempre, Ele está conosco.
Quando nós falamos, irmãos, de passar por tempestade, logo me vem à mente a vida de um rei, o rei Ezequias. Ezequias, ele foi um rei que ele restaurou a verdadeira adoração. Ezequias, ele foi um rei que ele trouxe todo o Judá novamente para a adoração verdadeira, porque os reis que antecederam Ezequias eram reis que não permaneceram na presença do Senhor. Todos eles, pelo contrário, fizeram coisas que desagradaram a Deus, serviram a Baal, serviram a outros deuses. Mas quando Ezequias ele assume o trono, Ezequias ele começa a fazer um conserto na nação de Judá. Ele restaura novamente a verdadeira adoração. A Bíblia Sagrada diz que ele queima a serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto, porque até aquele dia ainda o povo de Judá queimava incenso para a serpente e adorava a serpente como se fosse um Deus. Então Ezequias ele quebra, ele despedaça a serpente de bronze e ele restaura a verdadeira adoração. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que depois que Ezequias ele fez toda essa obra, depois de toda esta fidelidade, quando você lê lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, vai dizer que depois de toda a fidelidade de Ezequias, quem veio contra ele? Senaqueribe, rei da Síria. Ou seja, uma tempestade estava se apontando no horizonte na vida daquele rei. E quando você conhece a Bíblia Sagrada, você vê que a Síria naquela época era uma nação que ela estava conquistando as demais nações. Todas as demais nações tinham perecido pela mão de Senaqueribe. Agora Senaqueribe, ele ameaçava a nação de Judá, ele ameaçava tomar Jerusalém. E quando Ezequias ficou sabendo, ele temeu, mas ele foi ao lugar certo. A Bíblia Sagrada diz que ele pegou as cartas que Senaqueribe tinham mandado a ele para afrontar a nação de Judá, para afrontar os moradores de Jerusalém. Ele comunica ao profeta Isaías e os dois entram no templo e ali ele apresenta aquela carta de ofensa diante de Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que enquanto Ezequias ele estava orando, um grande livramento Deus enviou. Um anjo, 180.000 assírios foram mortos só uma noite através desse servo de Deus. Então a tempestade veio, mas Deus estava com ele na tempestade. Eu digo para ti nesta noite, querido, você pode estar passando o que for, pode vir a luta que vier, pode estar passando a tormenta que for, a tempestade que for, nunca se esqueça que a presença de Deus é contigo. Quando nós lemos também Atos capítulo 27, nós vemos Paulo, um santo homem de Deus, irmãos. Ele, em obediência a Deus, porque a Bíblia diz que o próprio Deus havia falado para Paulo, dizendo: olha, convém a ti ir a Roma, porque lá tu testificarás de mim. Então Paulo agora ele embarca nesse navio, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas mesmo estando fazendo a vontade de Deus, a Bíblia Sagrada diz que os demais que estavam ali, que eram homens que não temiam a Deus, homens que não ouviram os conselhos de Paulo, eles fizeram totalmente ao contrário e pegaram um caminho que não era para pegar. E o que veio? Veio uma grande tempestade chamada Euromilão, e Paulo estava naquela tempestade, estava ali naquele navio. Mas, aleluia, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que ele não estava sozinho. Eu falo para o seu irmãozinho, nós estamos a qualquer momento sujeitos a enfrentar tempestades e tormentas, mas não desanime, porque você não está sozinho. Então isso, irmãos, tem que estar na nossa mente. Sabe por que eu digo isso? Não faz muito tempo eu passei de frente de uma igreja e eu vi uma placa, na placa da igreja, um slogan que dizia desta maneira assim: entre e pare de sofrer. No slogan da igreja, na placa da igreja: entre e pare de sofrer. Eu pergunto, é verdadeiro? Esse slogan é verdadeiro?
estivermos nesta vida, nós estamos sujeitos a passar pelo sofrimento. Enquanto nós estivermos aqui, tempestades, tormentas virão. Então esse slogan não é verdadeiro, por quê? Porque o próprio Jesus, ali em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz dessa maneira: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Filho de Deus, ele já está dizendo: olha, eu tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz, porque no mundo vocês terão aflições, vai ter hora de sofrimento, vai ter hora de tempestade, vai ter hora de tormento na tua vida, mas tem de bom ânimo, não desanime, porque eu venci o mundo. E eu pergunto a ti nessa noite: como está o teu ânimo diante da tempestade? Será que diante da tempestade você está como os apóstolos que achavam que seria o fim, que achavam que Jesus estava dormindo, que achavam que agora o barco onde eles estavam ia naufragar? Como que está o teu ânimo no meio da tempestade? Será que você está crendo no Deus que você serve, no Deus que tem o poder de acalmar o vento e o mar? Ou será que você tem temido a força do vento? Será que você tem olhado para os relâmpagos? Será que você tem olhado para as nuvens negras que tem que assombrar a tua vida? Eu digo para ti, querido, vai vir momento de aflição, vai vir momento de sofrimento, mas mesmo em meio ao sofrimento, você não está sozinho. Em Atos 14, versículo 22, está escrito dessa forma: e confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. Paulo estava aqui confirmando os ânimos dos discípulos, exortando eles a permanecer na fé, para que eles não viessem desanimar em meio às tribulações, para que eles não viessem a permitir que a fé deles viesse a esmurecer, para que eles não viessem deixar a fé deles fraquejar. Então ele próprio já estava dizendo, ele estava confirmando os ânimos dos discípulos, exortando eles para que permanecessem na fé, para que não deixassem de maneira nenhuma a fé, porque através de muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. Então, querido, nós temos que estar cientes disso. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, Paulo diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você lê esse versículo, o que você pensa de Paulo? Se for um carnal que estiver lendo, ele vai pensar: mas esse homem era louco. Porque olha o que ele está dizendo, eu vou ler novamente. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você consegue se gloriar na tribulação que você está passando? Você consegue se gloriar? Em outras palavras, ele está dizendo que ele se alegrava em meio às tribulações. Os discípulos, os apóstolos, quando eles eram açoitados, quando eles eram lançados nos cárceres, a Bíblia diz que eles se alegravam por serem dignos de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles se gloriavam no sofrimento, eles se gloriavam nas tribulações. E nós, irmãos, será que nós temos nos gloriado na tribulação? Pelo contrário, quando estamos passando por tribulação, muitas das vezes, querido, nós começamos a questionar Deus: será que Deus não está comigo? Será que Deus me deixou? Será que Deus não me ama? Mas é ao contrário, a palavra de Deus diz, aleluia, que nós devemos nos gloriar, porque a tribulação ela produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos tem dado. Agora eu pergunto:
A Bíblia diz, no verso 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então, quando nós temos o Espírito Santo, mesmo passando por tempestades e tormentas, nós vamos descansar nele. A nossa esperança jamais morre, a nossa esperança está firme, a nossa fé está firme, o nosso ânimo ele está firme, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Então é algo que eu e você, irmãos, nós temos que meditar. Romanos está dizendo que a tribulação ela produz a paciência. Então até a tribulação ela tem um propósito na minha vida e na tua. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esse evangelho que tem sido pregado hoje. Esse evangelho da prosperidade, esse evangelho triunfalista, esse evangelho que diz que você não pode ficar doente, que você não pode sofrer, porque se você está doente, se você está sofrendo, você não é um servo de Deus. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Então temos que tomar cuidado, porque esse evangelho tem se alastrado. Se você está doente, não, está doente porque pecou. E hoje está cheio de Elifas, Bildade e Zofar dentro da igreja. Os três amigos de Jó só ficavam acusando. Ele sendo provado e os amigos acusando. Não, pecou. Não, adulterou, por isso está sofrendo. Não, querido, a tempestade ela vem para mim e para ti. Então esse evangelho triunfalista, esse evangelho que diz que o pobre ele não é de Deus, querido, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Irmãos, aqueles que realmente são crentes em Cristo Jesus, eles sabem que a nossa maior riqueza não está no âmbito terreno. A nossa maior riqueza não está nessa terra. A nossa maior riqueza não está nos bens materiais. A nossa maior riqueza, querido, não está no carro que você anda, não está na casa que você mora. A nossa maior riqueza não está nas vestes que você veste, no sapato que você calça. A nossa maior riqueza se encontra em Jesus Cristo Nazareno. Então, nós estamos isentos, nós estamos sujeitos, melhor dizendo, a passar por dificuldades. Então esse evangelho diz, não pode ficar doente. Ah não, pobre não é de Deus. Querido, isso aí, o que é isso? Sendo que a Bíblia diz que ele veio para os pobres. Isso tem sido propagado, irmãos. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer, querido. Nós podemos ficar até sem teto, mas a nossa cidade ela está nos céus. Paulo lhe diz ali em Filipenses, capítulo 3, versículos 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Então você pode não ter uma casa para morar nessa terra, mas se você tem, aleluia, comunhão com Deus, se você é filho do Deus vivo, você tem uma grande mansão celestial te esperando, aonde naquele dia você vai andar por ruas de ouro, você vai entrar por portas de pérola, você vai entrar, vai morar em casas cujos fundamentos são pedras preciosas. Então, que a nossa maior riqueza não está nessa terra, pelo contrário, aqui somos peregrinos, somos forasteiros, estamos aqui só de passagem, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é na Nova Jerusalém. Nessa terra, irmãos, pode chegar um momento que nós venhamos passar necessidade. O próprio Paulo ele dizia isso, olha, sei ter necessidade e sei ter fartura. Foi daí que ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabia que a sua maior riqueza era Cristo Jesus. Então, meu querido, pode você passar por necessidade, mas você tem um pastor que é ele que te fortalece, que
você tem um pastor, querido, que ele supre as suas necessidades. Você pode passar por horas de necessidade, mas você não vai ficar sempre na necessidade, porque o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Eu tenho testemunhado disso, irmãos, da providência de Deus. Quando você pensa, não, agora é o meu fim, as latinhas já estão batendo palma, Deus manda um escape, Deus dá vitória, Deus não deixa jamais o filho dele perecer. Se ele cuida dos passarinhos, ele diz: olha, olhai para as aves do céu, não semeiam, não ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valores do que era, homens de pouca fé. Então, se Deus alimenta as aves do céu, não vai alimentar você. Mas isso não significa que você não vai passar por um momento de necessidade. Muitas vezes Deus usa esse momento para testar a tua fé. Ele fez isso com Israel. Deixou ter fome para que o povo compreendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio. Deixou ter sede para que eles viessem entender que a verdadeira água da vida estava no meio deles, que era a presença de Deus. Então nessa terra, querido, muitas vezes estamos sujeitos a passar por tempestades. É a tempestade do desemprego. Estamos sujeitos a isso. Mas ali em Filipenses capítulo 4, versículo 19 também, Paulo ainda diz: mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É a palavra mais poderosa do que essa. Está desempregado hoje, Deus vai suprir as suas necessidades em glória através de Cristo Jesus. Se agarre nessa palavra. Estamos sujeitos a passar por perseguições, e principalmente nós que queremos anunciar a verdade da palavra de Deus. Quer arrumar inimigo? Fala a verdade. Se você fala mentira, você vai ter um punhado de falso amigo, né? Amigo entre aspas. Mas se você falar a verdade, você vai arrumar um punhado de inimigo, porque o próprio Cristo foi perseguido, ele foi rejeitado, e eu e você não somos melhor do que eles. Então estamos sujeitos a passar por tempestade de perseguições, de calúnias, como eu disse quarta-feira aqui. Mas existe uma palavra para mim e para ti, em Isaías 54, 17, onde o profeta diz que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Essa é a herança do servo de Deus e a justiça que procede de mim, diz o Senhor. Então, querido, descansa o teu coração. Talvez a tua tempestade hoje seja pessoas te apontando, pessoas te caluniando, pessoas que não querem ver o teu bem. Mas esse versículo está dizendo tudo. Pode tramar contra ti, pode preparar laços, pode fazer o que quiser, mas Deus está dizendo que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Então o teu adversário pode estar esperando a hora de aplaudir a tua derrota, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer: ele vai voltar murcho, porque ele vai ver a vitória de Deus na tua vida. E muitas das vezes, irmãos, o nosso adversário, ele é de carne e osso. Só que eu e você temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Temos que entender que quem está usando aquelas pessoas de carne e osso é os demônios. Porque se nós não tivermos essa compreensão, nós vamos ficar guerreando contra a carne. Então a nossa guerra, ela acontece quando eu e você dobra os nossos joelhos, quando eu e você dobra os nossos joelhos. Aquele que inveja de você, aquele que inveja o teu casamento, aquele que inveja a tua família, aquele que inveja os teus bens materiais, ele vai ser envergonhado. Por quê? Porque existe um Deus que te guarda, existe um Deus que te protege, e a palavra dele diz que praga alguma chegará à tua tenda, e nenhum encantamento vale contra aqueles que são o Israel de Deus, o Israel espiritual. Você é o Israel de Deus hoje, você é o Israel espiritual.
Então nós temos que ter essa compreensão, irmãos. Eu fico admirado com muitos crentes. Ah, pastor, eu acho que fizeram macumba para mim. Aonde está o teu Deus? Irmãos, o Deus que nós servimos é muito maior que tudo. Pode colocar a minha fotografia na boca do sapo, meu nome na boca do sapo, pode levar meu nome para o cemitério. Eu tenho dó do bichinho, né, coitadinho? Pode fazer o que quiser. Se eu estou com a vida no altar, querido, nada disso vem contra mim. Você tem que ter medo se você está andando torto. Você está com brecha, ele vem e te arrebenta mesmo. Mas se você tem vida no altar, se você tem vida de oração, se você tem vida com Deus, pode se levantar o mal que for. O inimigo vem por um caminho, diz Deuteronômio 28, por 7 ele vai ter que fugir de diante de você. Deus te glória. Então, meu querido, descansa o teu coração. Aleluia. Descansa o teu coração nessa noite. Glória. Fala para o seu irmão assim: nenhuma ferramenta preparada contra você vai ter efeito se você estiver na presença de Deus. É o segredo. Aí está o segredo de tudo. Se você estiver na presença de Deus. Mas se você der um passo fora, ele te arrebenta. Não brinca com o diabo, não estou dando mérito para ele não, mas ele tem poder. Não pense você que ele não tem um certo poder, não, ele tem. Mas contra os escolhidos de Deus, ele tem que bater em retirada. Contra aqueles que são servos fiéis, ele tem que fugir. Resistivos, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós, diz Tiago. Mas em primeiro lugar ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você está sendo sujeito, obedecendo a Deus, ele vai fugir. Então, não tema macumbaria, não tema teu nome na boca do sapo, não tema inveja contra a tua vida, palavra contrária, porque aqueles a quem a Deus abençoou, que ninguém pode amaldiçoar. Balaão, ele foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, mas todas as vezes que ele ia para amaldiçoar, Deus não deixava e ele abençoava. Só que ele entendia um princípio espiritual. Quando ele viu que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, o que ele fez? Ele aconselhou Balaque a falar para as mulheres moabitas a darem em cima dos homens de Israel para se prostituírem com eles. E o que aconteceu? Quando as mulheres deram em cima dos homens de Israel e eles começaram a se prostituir com as moabitas, Deus começou a ferir o povo com pragas. Deus começou a ferir o povo, e a Bíblia diz que 23 mil foram mortos por causa daquela praga. Então entenda uma coisa: está cheio de moabita hoje, está cheio de moabita para te tirar da presença de Deus, homem, está cheio de moabita para te tirar da presença de Deus, mulher. Então nós devemos tomar cuidado, porque o diabo ele entende esses princípios. Quando eu e você estamos na presença de Deus em obediência, ele não pode nos tocar, mas quando eu e você pecamos, ele vem e ele entra. O grupo de coreografias fez essa apresentação aqui. É uma realidade. É uma realidade. Vocês acham que o diabo está preocupado com quem está lá fora? Ele vai pegar quem está aqui dentro. E aquilo que estava acontecendo aqui, olha, do diabo montar nas costas, é realmente isso que ele faz. Está cheio de crente hoje, que se você pudesse ver com os olhos espirituais, você ia ver demônio pendurado no cangote de muito crente. Então, irmãos, tempestade e tormentas virão. Talvez a tempestade seja uma enfermidade. Não é porque nós somos servos de Deus que nós não passamos por enfermidade. A Bíblia diz que Eliseu, sendo um grande profeta, ele morreu de uma enfermidade. Nós vemos Timóteo, ele sendo obreiro do apóstolo Paulo, que ele tinha enfermidade no estômago. Então, querido, nós somos seres carnais, e enquanto carne estamos sujeitos a passar por enfermidade. Nós podemos, aleluia, jamais desesperar. É que embora venhamos passar por dificuldades, Deus, querido, por enfermidades, melhor dizendo, Deus também, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara,
Quantos irmãos que nesse momento estão ali no leito de enfermidade, estão numa UTI, e muitas vezes o médico diz: não, pode levar para casa, não tem mais jeito. Mas a última palavra vem de Deus. A última palavra não vem do médico, a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. Então podemos passar por enfermidade sim, mas nós temos um Deus que nos sara, nós temos um Jesus que na cruz do Calvário, Ele já levou todas as nossas enfermidades e as nossas doenças. Mas isso não significa que muitas vezes você não vai ficar enfermo. Jó, ele sendo um homem santo, ele passou por tudo aquilo, de uma chaga mortal, desde o alto da cabeça à planta dos pés. E os amigos dizem: não, está em pecado. Não, querido, estamos sujeitos a isso, mas nós temos a garantia do Senhor no Salmo de número 23, versículo 4, aonde Davi ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode ficar enfermo, até a ponto de ir para uma UTI e passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus, querido, Ele está contigo, Ele não te deixa sozinho, porque Ele é o teu pastor. E outra coisa, irmãos, mesmo que nós venhamos passar pela morte, Paulo ele diz algo muito importante em Romanos 14, versículo 8, ele diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi por isso que ele diz em Romanos 8: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte, a vida, a fome, o perigo, a nudez, principados, potestade, nada, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque se estamos vivos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, o importante é que nós somos dele. Não tem um pico de medo da morte, irmãos. Você tem que ter medo se você tiver com a vida torta. Aí você tem que ter medo, porque se você fechar o teu olhinho aqui, acabou a tua chance. Para onde você vai? Ao findar o labor desta vida, diz um cântico muito antigo, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te libertar. Então é uma realidade. Mas se você está com Ele, você vai dizer como Paulo: prefiro deixar esse corpo para estar com o Senhor. Para mim morrer é lucro. Você pode dizer isso? Tem uns crentes, irmão, que não pode pegar uma gripe, já fica com medo de morrer, porque está com a vida torta, não está preparado ainda. Pega uma gripe, já ixi, aí fica até mais crente. E muitas vezes Deus permite, sabe por quê? Para você se tornar mais crente. Quando está enfermo, daí busca Deus, então Deus permite muitas vezes. Porque quando está tudo bem, somebody love, meu irmão com açúcar, aí não está nem aí. Segunda coisa, irmãos, que Deus falava no meu coração, que a tormenta, que a tempestade, ela não tem o propósito de nos destruir, mas o contrário, ela tem o propósito de nos fortalecer. Nenhuma das provas vindas de Deus, irmãos, ela visa a nossa destruição. Sabia disso? Que nenhuma prova vinda de Deus, ela visa a nossa destruição. Não confunda provação com tentação. Deus ele prova, o diabo ele tenta. O diabo ele tenta para fazer você pecar. Deus ele prova para fortalecer a tua fé. Então nenhuma provação ela visa a tua destruição, mas sim o teu aperfeiçoamento na presença de Deus. Ela visa criar em nós a imagem de Cristo Jesus.
para isso que serve a provação. Por isso Tiago diz assim: olha, alegrai-vos, bem-aventurados sois vós quando fores provados. Está dizendo que nós somos bem-aventurados quando somos provados, porque a prova da nossa fé, ela é comparado a quando o ourive está provando, está ali apurando a prata, apurando o ouro. Então, muitas das vezes, irmãos, Deus, para nos provar, Ele vai mandar a tormenta, Ele vai mandar a tempestade, Ele vai mandar a crise. Mas a Bíblia diz, fala para o seu irmão assim: a Bíblia diz que eu e você somos provados como a prata e como o ouro na mão do ourives dos ourives, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabe como que funciona o processo de purificação da prata? O ourives, ele pega a prata bruta. A prata bruta é uma pedra. Você olha para ela, quem não conhece até joga fora, não tem valor nenhum para quem não conhece. Mas o que ele faz? Ele pega aquela prata e ele coloca no crisol. O crisol também é conhecido como cadinho. Ele é uma vasilha refratária, aonde o ourives põe a prata dentro para levar no fogo. E quando ele coloca aquela prata dentro, ele leva em altas temperaturas para refinar, para purificar a prata. Porque em altas temperaturas, tanto a prata como o ouro, ela vai sortando as impurezas. E conforme ela vai sortando as impurezas, o ourives, ele vai tirando aquelas impurezas, vai tirando aquela sujeira. Assim também é na nossa vida. Quando nós estamos sendo provados por Deus na fornalha da aflição, o que acontece? As nossas imperfeições, as nossas sujeiras vão subir, e Deus, ele vai tirando de nós, Deus vai nos purificando, Ele vai tirando toda a imperfeição de nós, e ali Ele vai virando aquela pedra, Ele vai ali tirando aquela sujeira, até que chega o momento da qual ela está refinada e purificada. Então, meu querido, esse processo é um processo que Deus faz a mesma coisa na nossa vida. E sabe de que maneira que o ourives sabe quando a prata ela está pura, quando a prata já está boa? Ele vai ali purificando, mas ele está de frente ali do crisol, do cadinho, e quando ele vê a imagem dele refletida na prata, aí sim o processo de purificação cessa. Quando Deus vê a imagem dele refletida em você, Ele te tira da fornalha, da aflição e te traz para a presença dele novamente. Então, querido, se você está sendo provado, se alegre. É porque Deus, ele quer implantar a imagem de Cristo Jesus em você. Ele quer te provar para que você cada dia se torne mais parecido com o homem de Nazaré, com o nosso mestre Jesus Cristo. Então, para isso, muitas vezes ele permite a tempestade, a tormenta vir para te purificar, para te provar, para fazer com que você venha a ser mais parecido com Ele. Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, quando a gente pede para Deus assim: Senhor, me purifica. Ele vai te levar para a fornalha. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Senhor, me purifica. Ele vai te levar para a fornalha. É o único meio de Deus te purificar, é na fornalha. Mas não tenha isso como coisa má, não. Eu peço para Deus todo dia: Senhor, me purifique. Por quê? Ele é ourives, se eu sou a prata, Ele vai tomar conta de mim. Ele não vai te provar mais do que você possa suportar. Muitas vezes o fogo, o calor está ali, muitas das vezes até mesmo ao ponto de você pensar que não vai aguentar, mas tenha certeza de uma coisa: jamais Ele te prova além das tuas forças, Paulo diz. Mas Ele vai te provar para que você a cada dia venha ser mais puro na presença dEle, e para que a imagem dEle venha resplandecer em você. Quando você chega diante de uma prata refinada, o que acontece? Você chega diante dela, você vê o teu reflexo. Deus é a mesma coisa. Quando Ele vê o reflexo dEle, você está purificado. Olha, eu olho para o irmão, eu vejo Cristo. Eu olho para a irmã, eu vejo Cristo na vida dele. Então, quando nós pedimos: Senhor, me purifica, a fornalha é o teu destino.
Não tem outro meio, querido, não tem outro caminho. Né? Quando você pede, Senhor, me dá paciência, o que ele faz contigo? Ele te dá tribulação. É o que nós lemos. Abra sua Bíblia em Romanos. Estou falando besteira, não, irmãos? Romanos 5, versículo 3 a seguir. Romanos 5, versículo 3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Então, Senhor, me dá paciência. Tribulação Ele vai te dar, deve você ter paciência. Você está achando que o trabalhar de Deus não é que nem o trabalhar do homem, não, irmãos. Me dá paciência que esse marido vai te dar tribulação. Me dá paciência que esse filho vai te dar tribulação. Até você vai ficar calminho, manso, como Moisés. Então Paulo está dizendo, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, me dá experiência, vai te dar tribulação. Aí você vai ter experiência para contar de sobra. Eu já passei por isso. Essa luta que você está passando, eu já vivi. Essa fornalha, já passei por ela muitas vezes. Você tem experiência. Então, irmãos, como crente, nós temos que ser provados, nós temos que ter experiência. Isso não é mal, não, isso é o trabalhar de Deus, porque Ele quer que você a cada dia mais seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, alguém, aleluia, que venha resplandecer, aleluia, a face de Jesus Cristo para esse mundo de pecado. Senhor, me dá vitória. O que Ele vai te dar? Luta. Por quê? Não existe vitória sem luta, irmãos. Então a gente não para pensar. Você já viu vitória sem luta? Você acha que as coisas vão vir de mão beijada? Deus vai mandar do céu de mão beijada e colocar na tua mãozinha? Não, vai ter que ter luta, querido. Jesus, para nos comprar, Ele teve que lutar por mim e por você. Ele teve que entregar a vida dele na cruz do Calvário. Se o próprio Filho de Deus, Ele teve que lutar. Você acha que eu e você não temos luta? Me dá vitória. Vai vir luta. Aí sim, você vai vencer e você vai ter vitória. Para Davi se tornar rei de Israel, o que ele teve que fazer? Teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, teve que enfrentar gigante, teve que enfrentar o rei desviado, que era Saul, até que ele subisse no trono. Para que José se tornasse governador, ele teve que enfrentar o ódio dos seus irmãos, a traição dos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, foi acusado injustamente estando na casa de Potifar, foi para a prisão e dali da prisão ele subiu como segundo mandatário do Egito. Mas olha a luta que ele passou para ter a vitória. Quando você pede obediência para Deus, Deus vai te mandar aflição, para ver se você realmente na hora da aflição vai obedecer ou não, se você vai ser obediente ou não. Quando você pede força, Senhor, dá-me força, poder, Deus responde e faz-nos sentir as nossas fraquezas, as nossas debilidades, porque o seu poder somente se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele pediu isso para Deus, para que aquele espinho na carne fosse tirado. Mas o que Deus disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso ele podia dizer, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Não vai confiando nisso não, eu sou bom demais, eu venho, eu repreendo o capeta, eu piso na cabeça dele. Não vai na onda dessas pessoas não, querido. Pessoas que realmente são servos de Deus, são fortes no Espírito, não fica batendo no peito, se vangloriando não. Quando você vê uma pessoa muito se vangloriando, não, comigo não, pode deixar que eu me garanto, que já está dizendo errado, que me garante, quem nos garante é Cristo Jesus. Então quando você vê muito batendo no peito,
passa ou acontece, irmãos, eu fico cabreiro com essas pessoas. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quem realmente é forte, ele se sente fraco. Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, Senhor. Sem o teu Espírito eu não posso coisa alguma. Então, irmãos, nós notamos através desse texto que o verbo produzir, ele está ligado totalmente à tribulação. Então Deus, ele vai produzir em nós através da tribulação. Então, se você está passando pela tormenta, está passando pela tempestade, querido, não se entristeça, porque Deus está usando da tormenta, da tempestade, para produzir em você o caráter dele. Paulo, ele dizia assim, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 4, 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha como que Paulo enxergava a tribulação: porque a nossa leve e momentânea. Leve e momentânea. Talvez você olha Paulo dizendo isso, você acha que ele não passou nada. Ele disse que era leve e momentânea. Estuda a história de Paulo, apedrejado, arrastado da cidade como se fosse morto. Você acha que ele desistiu de pregar o evangelho quando foi apedrejado? A Bíblia diz que ele levanta e ele volta para a cidade novamente, e ele vai pregar o evangelho. Você vê ele e Silas sendo açoitados, foram açoitados em praça pública, tiveram que suportar nudez diante daquela multidão, não foram açoitados com vara. A Bíblia Sagrada nos diz que todas as vezes que ele era pego, a Bíblia diz que eles davam nele 39 açoites, porque ninguém podia suportar mais do que 40, eles davam 39 para pegar ele da próxima vez. Ele está dizendo que a tribulação dele era leve e momentânea. Vocês podem dizer como Paulo: tua tribulação é leve e momentânea? Ou será que na hora da tribulação você reclama de Deus, você reclama de todo mundo? Então, que nós temos que aprender com a palavra de Deus, nós temos que aprender com esses homens de Deus. Então Paulo, ele sabia que a tribulação leve e momentânea, ela produzia nele um peso de glória muito excelente. Ou seja, quanto mais ele sofria por Cristo, mais ele via a glória de Deus, mais ele tinha o peso da glória de Deus sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu e você sofremos por causa do evangelho, nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Então fala para os irmãos assim: eu e você somos como uma pedra bruta, mas nas mãos do divino escultor, ele vai nos lapidar. Fala assim: eu e você somos como o ouro tirado da terra, mas através do fogo Deus nos purifica. Somos como a madeira bruta, mas o carpinteiro, Jesus de Nazaré, não tem madeira que ele não possa endireitar. Então essa conversinha aí do mundo aí, a pau que nasce torto, morre torto, para o mundo, para Cristo ele direita. Então esse carpinteiro não tem, querido, madeira que ele não possa endireitar. Nós somos também como barro nas mãos do oleiro, é ele que nos molda. O salmista, irmãos, ele diz no Salmo 119, versículo de número 67: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Sabe por que Deus manda aflição? Para eu e você sermos mais obedientes à palavra dele. Está lá no Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Para nós finalizarmos nessa noite, fala para o seu irmão assim: descansa o teu coração
Deus, Ele caminha em meio à tormenta e em meio à tempestade para vir ao teu encontro. Então, você não está sozinho. Salmo 46, irmãos, versículo 3, ele vai dizer assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele diz no versículo 1, aí no verso 3 ele vai dizer, ainda que as águas rujam e se perturbem. As ondas estão se levantando, Deus está andando sobre as ondas para vir ao teu encontro. Aquilo que Ele fez com os discípulos, Ele está fazendo contigo. Se o vento está sendo contrário, se as ondas estão se levantando, Ele vai em meio à tempestade, Ele vai por cima das águas ao teu encontro para te socorrer, para não deixar o teu barco se afundar, querido. Então nós vemos que em tudo a presença de Deus está conosco. Paulo passou por aquela tempestade, mas ele próprio diz, lá em Atos 27, 23, o anjo de Deus, a qual eu sirvo, nessa mesma noite esteve comigo. Então na meio da tempestade, Deus manda anjo ao teu encontro. Em meio à tormenta, os anjos de Deus estão ministrando ao teu favor. Então se você chegou aqui hoje, está passando por luta, está passando por dificuldade, Deus já mandou os anjos dele para socorrer você em meio a essa tempestade, em meio a essa tormenta, e Ele próprio está vindo sobre a tormenta, conforme o profeta Naum está dizendo, para vir ao teu encontro, para te dar livramento. Fala para o seu irmão assim, e quando ele veio andando sobre as águas, andando em meio à tempestade, Ele entra no teu barco e há bonança. Para nós finalizarmos, irmãos, a última referência, abra sua Bíblia no Salmo 107. Salmo 107 diz assim, versículo 23, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias, andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino, ou toda a esperança. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades, faz cessar a tormenta, acalmam-se as suas ondas, então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Olha o trabalhar de Deus na tua vida. Então, Ele é o Deus que Ele caminha em meio à tormenta, em meio à tempestade, para dar a vitória que você precisa. Então, está passando por tempestade nessa noite, não se entristeça, pelo contrário, alegra o teu coração, porque não tem tempestade que não tenha fim, não existe tormenta, querido, que não vai cessar. Então somente confia no teu Deus, somente descansa, porque Ele é contigo. Coloque-se de pé nessa noite.